Olá e sejam bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar em uma das mais incríveis obras de engenharia da natureza. É uma estrutura tão comum, tão presente no nosso dia a dia, que a gente mal para pensar nela, mas que é a base para praticamente toda a vida na Terra. E para começar essa nossa jornada, eu vou lançar uma pergunta: qual é a fábrica mais importante do nosso planeta? E não é nenhuma que produz carros ou celulares. É algo muito, mas muito mais fundamental. A resposta é essa aqui, a folha. Uma pequena, mas elegantíssima máquina biológica que executa o processo mais vital que existe. Ela é literalmente o motor que alimenta todo o mundo vivo. Ok, vamos entender isso a fundo. A grande missão da folha é a fotossíntese. Pensa só, ela captura a energia do sol, pega o dióxido de carbono do ar e a água que vem do solo e transforma tudo isso em açúcares. Essa é a energia química, sabe? O combustível que faz a planta crescer. E, como um subproduto simplesmente essencial, ela libera o oxigênio que a gente respira. E o mais incrível é como cada detalhezinho do design da folha é otimizado para essa missão. Vamos começar olhando por fora, a arquitetura dela, que foi projetada para ser, bom, um coletor solar perfeito. Sabe aquela parte principal, a lâmina da folha que é larga e achatada? O nome técnico é limbo. E o formato dela, gente, não é por acaso, não. É pura otimização da evolução para maximizar a área exposta ao sol. Funciona literalmente como um painel solar de altíssima eficiência. E esse design básico tem uma diversidade, nossa, incrível. A gente tem as folhas simples, com o limbo, que é uma peça única, e tem também as folhas compostas, em que o limbo se divide em várias partes menores, os folíolos. No fim das contas, são duas estratégias diferentes para o mesmo objetivo: otimizar a captação de luz em cada tipo de ambiente. Claro, para esse painel solar funcionar, precisa de toda uma estrutura de suporte e logística, né? Primeiro, o pecíolo. É aquela haste que segura a folha e, mais importante, posiciona ela no ângulo perfeito em relação ao sol. E depois, as nervuras. Pense nelas como o sistema de encanamento da fábrica, uma rede que traz a matéria-prima, como a água e os nutrientes, e depois distribui o produto final, os açúcares, para o resto da planta. Agora a gente chega na parte realmente fascinante. Vamos imaginar que estamos fazendo um corte transversal na folha para espiar lá dentro, no chão de fábrica dessa usina biológica. Então, sejam bem-vindos ao mesofilo. Esse é o nome do tecido interno da folha. E é aqui, pessoal, que toda a ação acontece. Se a folha é a fábrica, o mesofilo é a linha de produção, cheia de operários super especializados. Bom, o mesofilo se divide em duas camadas, cada uma com uma função bem específica. Lá na parte de cima, a gente encontra o parênquima palissádico. São células bem juntinhas, alongadas, tipo uma cerca, e estão lotadas de cloroplastos, as maquininhas verdes que fazem a fotossíntese. Logo embaixo dele fica o parênquima esponjoso. O nome já entrega, né? As células são mais soltas, com um monte de espaço de ar entre elas, o que funciona como um sistema de ventilação, garantindo que o gás carbônico chegue em todo mundo. Mas espera aí, toda fábrica eficiente precisa ter um controle de acesso e segurança, certo? Pois a folha tem sistemas super sofisticados para se proteger e regular o seu ambiente interno com uma precisão, olha, impressionante. Dá uma olhada nisso aqui, é incrível. O que a gente está vendo são os estômatos. São poros minúsculos na superfície da folha. Pense neles como os portões de entrada e saída, que controlam de um jeito super inteligente todo o fluxo de gases. E o mecanismo é genial, é pura física. Cada um desses portões é vigiado por duas células guarda. Funciona assim. Quando elas ficam cheias d'água, a pressão lá dentro, a gente chama de pressão de turgor, aumenta, e elas se curvam, abrindo o poro, o ostíolo. Quando perdem água, a pressão diminui e o poro se fecha. É o sistema hidráulico simples e brilhante. E é aqui que a gente chega no ponto-chave, o grande dilema da planta. Para fazer a fotossíntese, ela precisa abrir esses estômatos e pegar o CO2 do ar. Só que, ao fazer isso, ela inevitavelmente perde vapor d'água num processo chamado transpiração. Então, é um equilíbrio super delicado o tempo todo entre se alimentar e não morrer de sede. E é esse balanço que define qual planta consegue sobreviver em qual lugar do planeta. E para ajudar nesse dilema, a folha vem equipada com uma verdadeira armadura.
Por cima de tudo, tem a cutícula, uma camada de cera que impermeabiliza a superfície, reduzindo drasticamente a perda de água. Muitas folhas têm também os tricomas, que são os pelinhos que podem refletir a luz solar, diminuir o vento e até mesmo deter alguns insetos. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro, não é? A folha não é só um pedaço de uma planta. Ela é o resultado de milhões de anos de evolução e de otimização. E o impacto dessa estrutura é simplesmente monumental. Foi o desenvolvimento deste design foliar que permitiu que as plantas saíssem da água e colonizassem os continentes. E ao fazerem isso, elas enriqueceram a atmosfera com oxigênio, mudando completamente o curso da vida na Terra e tornando possível a nossa própria existência. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma única e singela folha guarda tanta engenhosidade e tanta tecnologia, imagine só os segredos sobre energia, sustentabilidade e sobrevivência que uma floresta inteira ainda tem para nos ensinar, esperando para serem descobertos. Se essa jornada pela incrível engenharia da folha foi fascinante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Enciclopédia Universo Incrível. Assim, a gente continua explorando juntos os segredos do Reino Plantae. Combinado? Até a próxima!